mês de novembro já está aí praticamente no final, né? Praticamente, né, gente? Porque daqui a pouco já é dezembro, daqui a pouco já é Natal, e aí 2025 começando tudo de novo. Mas antes de acabar o ano de 2024, nós terminamos essa série, amém? Nós iniciamos essa série que o que você mais alimenta, vence. E nós viemos num trajeto aí, a primeira parte da ministração foi algo que marcou muito os nossos corações. A primeira atitude que você teve que tomar, a primeira decisão que você teve que tomar foi responder uma pergunta que Jesus fez para você. O que você quer? E aí nós trouxemos a passagem onde João Batista estava com os discípulos dele, do qual ele estava ensinando sobre Jesus. Mas de repente ele avista Jesus e aí ele fala para os discípulos: ei, aquele lá é Jesus. E aí nós tivemos o ensinamento também de que tudo que nós fazemos, nós temos que apontar para Ele, porque nós não somos nada, fazemos aqui sem a presença dEle. E aí, de repente, os discípulos começam a acompanhar Jesus e Jesus para tudo. E pergunta para os discípulos: ei, o que você quer? E naquele dia o Senhor perguntou para nós: o que você quer? O que vocês estão querendo aqui? Porque nós podíamos estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui neste lugar. E naquele dia nós escolhemos Jesus, amém? E você, com as tuas ações hoje, também escolhe o melhor lugar, que é na casa do seu Pai. E aí na ministração seguinte nós entendemos, e o tema era: a prática gera amor. A prática, quando você começa a praticar algo, ela vai ser gerada no teu coração. Faz sentido? Vocês estão lembrando? E aquele dia também nós descobrimos e entendemos que o amor dentro de nós, ele pode ser gerado por algumas motivações. E aí nós descobrimos que amar a si mesmo nos causa um egoísmo. Amar a si mesmo mostra simplesmente que nós somos narcisistas, lembra? E aí muitos de nós nos identificamos e falamos: é isso mesmo, eu amo muito a mim, eu sou apaixonado pela minha pessoa. E o Senhor também nos ensinou a abrir mão disso. E hoje, continuando, não saindo da série, mas continuando, nós vamos falar de um amor gerado. E esse amor gerado é o amar ao mundo. Amém? Hoje nós vamos destrinchar, nós vamos aprender esse amar ao mundo. O que significa isso? Primeira coisa, querido, que você precisa entender, que o amor é uma força imensurável. O amor move todas as coisas dentro de nós. O amor tem gerado e tem causado consequências nas nossas vidas, porque resolvemos amar pessoas, porque resolvemos amar coisas, porque resolvemos amar. Fala a verdade, a gente é ou não é movido pelo amor? Sabe qual é a maior prova disso, querido? É quando você gosta, e é difícil alguém não gostar de ouvir uma música. É ou não é? Hã? Quem aqui não gosta de ouvir música? Não, eu não gosto nem de ouvir barulho, pastor. Está vendo? Sentimentos de nós são acessados quando nós ouvimos uma música. Quando nós deixamos os nossos sentimentos serem levados por aquele ritmo. É ou não é? Não é, Tati? A Tati já está ali assim, né? Amém? Mas olha só que interessante.
O amor, então, por ser essa força poderosa para moldar as nossas vidas e os nossos destinos, ele faz algo muito tremendo. Ele faz com que eu e você também colhemos fruto das decisões do que amamos. Faz sentido para vocês? Então hoje nós vamos falar o que seria amar ao mundo. A primeira coisa que a gente precisa entender e fazer uma separação é que quando eu leio a palavra que está lá em 1 João capítulo 2 no verso 15, diz assim: não amem o mundo e nem o que nele há. Opa, já entendi. Então, pastor, a gente não pode amar nada aqui, a gente não pode amar as coisas aqui, a gente não pode amar essa natureza maravilhosa. É isso? Não. Não quero estar dormindo, gente. Não é isso. O mundo, nesse contexto aqui do qual está falando, tem a ver, presta atenção, com o quê? Com o sistema, valores e práticas que regem este mundo. Gente, esse mundo é justo? É? Esse mundo é correto? Hã? Você olha ao teu redor e está tudo legal? Não. Então o que Deus está falando conosco essa noite é que nós não devemos amar os valores que existem neste mundo estabelecido por essa cultura corrompida, por essa cultura corrupta, por todas as coisas ao nosso redor que é injusto. E que nos causa ainda indignação, se você permanecer olhando, é ou não é, gente? Porque se você permanecer olhando para as coisas ao teu redor, você começa a criar uma indignação dentro de você e fica, por que que Deus está permitindo isso acontecer? Quem aqui já se perguntou isso? Quem aqui já pensou assim, mas por que que Deus não se move? Por que que Deus não faz as coisas, querido? Presta atenção, Ele já se moveu, Ele já fez todas as coisas, porque Ele entregou o Filho dEle para morrer na cruz, por amor a cada um de nós. Por que que a gente precisa então separar esse mundo? Porque senão a Bíblia vai se contradizer. Lá em João capítulo 3, no verso 16, diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, pastora, tem alguma coisa errada? Não. O mundo do qual a palavra está se referindo não tem a ver com o que tem no mundo. Até porque, né, gente? Fala a verdade. Esse mundo é lindo demais. As praias, a natureza. Quem aí já não está se programando, né? Para passar pelo menos uns diazinhos na praia, salgando o pé, salgando a cabeça, né? Salgando, né, o corpo. Ah, gente, eu estou me preparando. Olha, não vejo a hora de chegar dia 17, né? Tem gente que não vê a hora de chegar dia 17, porque é o nosso último dia de aula, e aí a gente entra de férias. Para quê? Para curtir, para você descansar, para você desfrutar do quê, gente? De tudo isso que Deus fez e que é maravilhoso. Então, nós já definimos aqui, amém? Que quando a palavra está dizendo que não é para amar o mundo, não é tudo isso maravilhoso que tem no mundo, e sim os valores, os princípios e a cultura. E isso é muito forte. Por quê? Nós vamos entender aqui, olha só, vamos continuar o versículo. No 16 diz assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. Opa! Então eu descobri que o mundo, existe uma cultura, existem valores que regem este lugar, existe uma cultura aonde nós estamos inseridos, mas nós descobrimos hoje, e você sabe disso, que
toda essa cultura vai contra a palavra e os princípios de Deus. É ou não é? Se você falar, por exemplo, para uma pessoa que não tem entendimento de Deus, não tem o temor do Senhor, não tem amor a Ele, de que você precisa perdoar uma pessoa que te ofendeu, que você precisa perdoar alguém que te traiu, que precisa perdoar e continuar e permanecer, o que a pessoa vai falar para você? Ah, para com isso, você é louco, para quê? Tem tanta gente no mundo aí, ó, bora para outro, deixa a fila andar. É ou não é, Pati? Mas o que a palavra diz? Que você precisa perdoar. O que a palavra diz? Que você tem que abrir mão. Que você tem que entender que não é a sua vontade, sim a vontade do Senhor. E aí você começa a abrir mão cada vez mais do quê? Do conceito, dos valores e da cultura deste mundo dentro de você. Olha só. Se o amor te molda, se existe algo te moldando, querido, você precisa agora, nesse exato momento, começar a reconhecer valores dentro de você. É muito interessante e me fez pensar sobre o que o amor faz com a gente, como que a gente muda, como a gente se deixa ser moldado pelas coisas que escolhemos amar. Ontem nós estávamos no casamento, lá da Nívia e do Ellison. Eles estão aí não, né? Está de lua de mel? Ah, lua de mel, entendi. Que bom, né? Maravilha. Mas então nós estávamos lá no casamento. E aí nós fomos, né, comer um churrasquinho bom que estava, viu, gente? E aí eu recebi, sabe, aquele presente, um prato do meu cunhado, muito obrigado, viu? O irmão gêmeo do meu marido, gente, ele acha, viu, mas não é não. Não é, viu, gêmeos, tá? Ele quer ser, tadinho, mas não é, né, Paulo? Bonitinho você, mas não é igual ele. Aí ele me deu um prato de carne, gente, mal passada. Meu Deus, mas como aquela carne... Até acho que quem não gostava de mal passado olhou para o prato e falou, nossa. E eu comecei a degustar. Mas me veio à memória quando eu e Fabiano começamos a namorar. Eu não vou falar em que década foi, certo? Mas foi 1900, né? E alguns aninhos aí atrás. Gente, quando eu cheguei na família dele, eles cortavam a carne crua e comia. E pegava aquele pedaço de carne assim, que era até gelado no meio, sabe? De tão crua que estava. E comia, e comia. E eu falava, nossa, não como carne assim de jeito nenhum. O meu pai me ensinou que não pode comer carne desse jeito. Está cheio de bactéria, está cheio de coisa. A carne tem que ir para o fogo, não é, gente? É assim que você aprendeu? Mas deixa eu te falar, eu experimentei, gente. E como eu estou falando para vocês, o amor do qual escolhemos ter, ele nos molda. Porque amar o Fabiano foi uma escolha também de comer carne mal passada. E aí eu experimentei, gente, a primeira vez. Eu falei, ué, o negócio é suculento. O negócio tem sabor. E aí comi mais uma vez, e mais uma vez, e aí vou falar, gente, é um caminho sem volta. Você não volta mais a comer carne, eu falo que é carne frita. E, meu cunhado sabe fazer a carne exatamente do jeito que eu gosto. Se eu não falar, ele vai ficar ali assim, ó. Amém? Mas por quê? Porque o amor molda os nossos corações. E várias outras coisas que eu poderia pegar como exemplo. E se você agora olhar para a tua vida e observar como você tem sido moldado de uns anos para cá. Pelo amor que você escolheu amar. Por aquilo que você escolheu se dedicar. Por aquilo que você escolheu dizer que é o mais importante para você. Mas nós vamos entender essa noite que amar ao mundo nos traz algumas características. Vocês estão comigo?
Agora é a hora que vocês podem falar amém, como Deus está falando com vocês. Amém? Amém? Amém, glória a Deus. Eu quero ver a boca aberta aí. Viu, Isaías? Olha só, continuando o capítulo de 1 João 2,15. Não amem o mundo e nem o que nele há, ok? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Opa! Então aqui está definindo que essas características é exatamente da cultura mundana, ok? E aí ele termina o 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então eu entendi que o mundo, amar a cultura, andar nela, aceitar ela dentro da sua vida, te gera uma característica. Ou melhor, nós vamos falar de duas características. Amém? A primeira característica é, e aí agora você vai ser cutucado. Não tem jeito. A primeira característica de alguém que ama o mundo, ele é e se torna, lembra que o amor está moldando? Ele se torna uma pessoa materialista. Você pode repetir comigo? Ele só falou Ai, que bonitinho. Está com problema? Materialista. Ao contrário do que você já está pensando, o materialista, ele não é aquela pessoa que ama os bens materiais. Não. O materialista, ele vai além. Porque, gente, presta atenção. Não tem a ver com coisas que eu vou possuir. Pastor, então a gente não pode obter coisas, a gente não pode ter coisas nessa terra, porque se tudo é do mundo. Não. Observe o que eu vou falar. O materialista, ele crê que todas as coisas que ele possui vêm das suas próprias forças. Ele crê que tudo que ele possui vem das suas próprias mãos. Ele crê que tudo que ele possui vem dele mesmo e do esforço que ele faz. Você nunca ouviu um materialista falar? Deus é bom. Deus é maravilhoso, só que é o seguinte, não vai eu levantar cedo para trabalhar não, você vai ver o que vai ter na minha mesa. Alguém já ouviu isso? Ou já falou isso? Agora é hora de você confessar. Porque é o seguinte, eu acho linda essa frase, só que é o seguinte, querido, uma doença cai sobre você e te impossibilitar de levantar da cama, eu quero ver como é que você vai andar. Eu quero ver como é que você vai trabalhar. Eu quero ver como é que você vai se sustentar de pé. Foi ou não foi assim, gente, no Covid? Nós não passamos por isso? E o Senhor não mostrou de que Ele é o nosso sustento, que Ele tem guardado as nossas vidas? Presta atenção. O materialista, ele faz outra coisa também. Ele coloca um amor excessivo em todas as coisas, nos bens, nas pessoas. Então, ele acredita que tudo é dele. Amém? Vocês estão bem? E o amor excessivo não só tem a ver com o sentimento que sai do teu coração, mas o valor que você dá para as coisas. O valor que você dá para aquilo que você adquire. Por exemplo, meu celular é um Samsung. Bem antiguinho. Não é um iPhone, tá? Exibido. É um Samsung. Amém? Que valor que eu dou para ele? Eu cuido. Eu tenho que zelar, porque ele é um bem que me serve. Eu preciso dele para um monte de coisa. Só que presta atenção. O valor que eu dou para ele não é acima de nenhuma pessoa. O que a gente precisa entender é assim, você pode adquirir bens, você pode ter milhões de coisas.
Mas nada pode ultrapassar o valor que tem uma pessoa na sua vida. O meu celular não pode ser mais importante que ninguém. O meu celular não pode ser mais importante que a vida da minha filha. O meu celular não pode ser mais importante que a vida do meu irmão. Querido, presta atenção. O materialista, ele dá um valor excessivo para as coisas que não têm valor. E o que não tem valor na sua vida, querido, é o que geralmente o materialista coloca o coração. Então, o que eu quero deixar claro aqui, não é que você não pode ter coisas, não é que você não pode adquirir coisas, não é que você não pode comprar coisas, é que as coisas que você for adquirir, as coisas que você for ter, não pode ter valor mais que Deus. Está entendendo? E como isso acontece? Quando todas essas coisas que você vai adquirir, quando todas essas coisas que vier sobre a sua mão, tomar o lugar de Deus. Então eu brigo com todo mundo se alguém pegar meu carro. Com meu cunhado, sim, porque ele é folgado. Eu já ia de pegar ele, porque ele está bem aqui na minha frente, eu vou sempre lembrar das coisas que ele me faz de ruim. É assim a vida. Manda ele sentar lá no fundo. Amém? Brincadeira, gente. Mas olha só. Você precisa entender que o materialista, olha só, ele se esforça, ele luta para conseguir os bens, para quê? Para esse bem torná-lo melhor que as pessoas. Isso é outra coisa muito forte. Se o bem que você adquire, aquilo que você tem, gera um sentimento no teu coração, cara, eu sou melhor. Coitadinho. Eu tenho um iPhone aqui, 15. Por isso eu sou melhor que alguém. Isso é uma característica de um coração que ama o mundo. Por quê? Porque está sendo moldado por esses valores. Então eu me sinto melhor que alguém porque eu tenho coisas. Sendo que era para ser o contrário. Essas coisas eram para me servir e servir as pessoas que eu amo. E servir a Deus. E servir até gastar tudo aqui nessa terra. Sabe por quê? No culto de manhã eu falei algo muito forte. Uma irmã falou, pastora, como foi forte aquilo que você falou? E aí a gente fala, né? Mas realmente depois você vai pensar. A maior prova, querido, que você não tem nada nessa terra, que nada daqui é seu, a maior prova disso é quando você for para aquele lugarzinho, assim, ó, compridinho, que cabe só o seu corpo lá. Sabe qual é esse lugar, né? Chama caixão. Você não vai levar seu carro, Paulo. Não vai. Ele vai ficar aqui e eu vou usar ele. Você não vai levar seu iPhone, viu, Gustavo? Ele vai ficar aqui, eu vou usar ele, ainda vou pegar para mim. O seu também, viu, Raira? Acabou. Sei lá os números dos iPhones que vocês têm aí, porque eu não tenho iPhone, eu tenho Samsung mesmo. Presta atenção. Você vai conseguir levar? Ah, melhor, pastora, tem um negócio que pode deixar. Pode colocar lá no meu caixão que cabe. Eu já sei o que você está pensando. As escrituras, né? Da sua casa, do seu apartamento, das coisas que você tem. Cabe mesmo lá no caixão. Embaixo, a gente põe tudo embaixo, depois põe seu corpo. Mas posso falar? Terminou de te enterrar, filho, o velório acabou, a briga começa pelos bens. Não, a casa de bis é minha. Não, a casa lá de Alphaville é minha. É ou não é assim, gente? Quantas histórias a gente ouve falar? O que significa isso? Os bens não vão conosco. Por isso, querido, não adianta você fazer cara feia para mim. Você não tem nada nessa terra. A única coisa que você vai levar daqui, o que é? É o que você decidir aonde passar a tua eternidade. Aonde você decidir hoje, eu amo a Deus, eu quero entregar minha vida para Deus, então é lá com Ele que eu vou passar. Ei, se você decidir não andar com Deus, não amar a Deus, e querido, existe somente um caminho, e Ele é o inferno para você, e acabou. É isso que você vai levar dessa terra, é isso que você vai levar desse mundo. E olha
percebe? Tudo isso que causa os nossos problemas acaba assim, ó. Acaba desse jeito. Não sei se foi semana passada, mas a minha amiga está até aqui, a gente estava falando de um acidente que aconteceu com um jovem, gente. Sabe, de repente, jovens tinham a vida inteira pela frente. E talvez uma decisão, um jeito que estava dirigindo, a maneira como estava o carro, foi embora a vida de alguns. Isso a gente precisa pensar e refletir. Por quê? Porque o materialista tem um outro problema. O materialista não sabe, não entende e não compreende alguns princípios de Deus. Vocês estão comigo? Amém? E agora, exatamente essa palavra é para o coração daquele que entende o que eu vou falar. O materialista, ele questiona, ele até vem para a igreja, amém? Ele até fala que é evangélico, acho tão bonitinho, né, gente, nos status. A pessoa põe lá, isso é evangélico. Aí põe um versículo bíblico, né, as meninas, tão bonitinhas. Elas põem lá, Deus é o meu pastor, o Senhor é meu pastor. Aí você vira o próximo status, de bunda de fora. Gente, é tão lindo. Parou, né? Aí você vem para a igreja, está repreendido mesmo, né, irmã? Presta atenção. Aí você até vem para a igreja, você até confessa Jesus, você está até aqui, você até vive aqui nesse ambiente, você vive em comunhão, mas deixa eu te falar, tem certas coisas que você fala assim, não, pastor, agora a gente não pode mexer, agora eu não posso mudar isso, agora não, perdoar, não, pelo amor de Deus, agora não. E aí eu vou falar uma palavrinha que agora vai mexer, aí vai trazer um desconforto para você. Quando fala de dízimo, meu Deus, aí você se escandaliza, pastor, está pedindo dinheiro, meu Deus, e agora? Mas deixa eu te falar, sabe qual é a maior justificativa do materialista? Escute, porque você é um deles, que está ouvindo e sabe que a palavra é para você. Sabe qual a característica de um coração materialista? Ele fala assim, não, pastora, ele tem algumas justificativas. Sabe qual a justificativa dele? O dízimo era para o Antigo Testamento, era para a lei, foi estabelecido pela lei, e agora a gente não vive mais pela lei, pastora, a gente vive por um coração generoso, não é? Agora era hora do materialista dar palmas. Ninguém é. Aleluia, está repreendido. Mas é ou não é? Aí deixa eu te falar uma coisa, querido. O dízimo foi estabelecido antes da lei de Moisés. Ele não foi estabelecido ali na lei. O dízimo foi estabelecido lá em Gênesis, capítulo 14, no verso 18 ao 20. E eu vou ler para você achar mais ruim ainda do que eu estou falando. Bota para nós, fazendo um favor. Tá bonitinho esse mundo aí. Então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Próximo. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Próximo. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Então, Abraão lhe deu o quê? Vocês podem falar mais alto? Dízimo. Então, querido, presta atenção, materialista. Não adianta você falar que o dízimo era da época da lei. Aqui não tinha lei. Aqui não tinha sido estabelecido a lei ainda. Então, presta atenção. Você só tem uma decisão. Permanecer materialista. Permanecer e falar, é isso que eu quero. Não tem problema. Você vai ser amado, você vai ser aceito neste lugar. Mas presta atenção. Você sempre vai ouvir isso. Porque é a verdade que confronta os nossos corações. Melhor ainda, depois, pouquinho lá para frente, acho que é Gênesis 28, mas eu não lembro o versículo. Jacó faz uma aliança com Deus, fala, Senhor, se o Senhor me abençoar nessa terra, eu dou os primeiros frutos para o Senhor. Jacó também não estava na época da lei.
Mas beleza, pastora, então agora você realmente mostrou que o dízimo não foi estabelecido na lei. Amém. Mas então, no Novo Testamento, Jesus é contra o dízimo, não é? Não é? Ah, vocês estão comigo, não peguei vocês agora. Mateus 23, 23. Põe para nós. Por favor. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão um dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem negligenciar aquelas. Opa! Então, querido, não se engane. O dízimo também é no Novo Testamento. O dízimo também é estabelecido por Jesus quando ele fala: ei, não é para vocês negligenciarem. Quais coisas que eles estavam negligenciando? Quais? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Agora o dízimo, eu entregar aquilo que o Senhor deu para mim, para o Senhor devolver, é só questão de fidelidade. É questão de cumprir aquilo que uma pessoa que encontrou o amor de Jesus manifesta através das suas ações. Fique tranquilo, querido, ninguém vai querer colher maçã se você é um pé de jaca. Tá bom? Fique tranquilo. Amém? Outra característica, lembra que eu falei que ia falar dos materialista e o incrédulo. Duas características que amar ao mundo traz para nós: o materialista e agora o incrédulo. A incredulidade, querido, é muito presente na vida de quem ama o mundo. Olha só. Por quê? Porque tudo que sai da boca dele não tem a ver com Deus. Tudo que é gerado na boca dele não tem a ver com Deus, não volta para Deus. Olha só, tudo, mais uma vez, depende das mãos dele. Depende daquilo que ele pode fazer, depende daquilo que ele pode colher, depende daquilo que ele pode mover. Querido, lembrem aqui, algo está te moldando e você não tem como negar. Talvez, pastora, não, isso aqui não serve para mim, amém, glória a Deus. Mas presta atenção, algo está te moldando. Se não é amar o mundo, agora essas características que você está ouvindo, mas algo está te moldando. Algo vai trazer agora para você uma reflexão de verdade, de como está a tua vida. O incrédulo, ele anda somente por aquilo que ele enxerga. Ele só anda por aquilo que os olhos dele vê. Olha só. Se eu fizer uma pergunta para vocês agora, de verdade, o que você está enxergando ao teu redor? O que você está enxergando ao teu redor é o que está te movendo. De manhã eu falei assim, a primeira palavra que eu falei foi: dívidas. Todo mundo, ai meu Deus. Mas fala a verdade. Se você olhar com os teus olhos de incredulidade, o que você está enxergando? Dívida, escassez, falta sempre de alguma coisa. Não é verdade? E aí, querido, a tua fé, porque você tem uma porção de fé dentro de você, o Senhor te fez com essa porção de fé, ela não consegue ser movimentada, não consegue ser gerada, porque simplesmente os teus olhos estão voltados no amor ao mundo. Porque aquele que ama o mundo faz simplesmente com que a pessoa ande por aquilo que ela vê. Então ela não tem mais sonhos. Por quê? Porque como que ela vai sonhar? Ela só enxerga a escassez que está ao redor dela. Como que ela vai entender qual é o propósito de vida dela, sendo que ela não consegue nem resolver os problemas ali atuais?
Presta atenção. Nós precisamos entender para corrigir esse rumo hoje, para corrigir as nossas ações hoje. Querido, não foi à toa que o Senhor está te mostrando como está o teu coração. Quando a gente fala de dízimo, eu sei que há um desconforto dentro de nós. Mas assim como a gente fala de cura, porque a gente às vezes ora e as pessoas não são curadas, também gera um desconforto em nós. Mas presta atenção. Nós não podemos voltar a praticar coisas das quais a gente praticava antes de conhecer o amor de Jesus. Eu perguntei de manhã, qual foi a última vez que você teve um coração generoso e deu alguma coisa para uma pessoa? Qual foi? Sabe, aqui neste lugar existem pessoas generosas. O Jesus colocou uma generosidade no teu coração, querido, que você olha para outra pessoa e você enxerga aquilo que ela precisa naquele momento. E às vezes não é nem um dinheiro, não é um presente, não é algo material, mas é simplesmente um abraço na hora certa. É uma palavra no momento onde ela precisa tomar uma decisão. Mas o incrédulo e o materialista, ele está tão focado nas coisas que ele produz, que ele não consegue olhar para o próximo. Ele não consegue olhar para o próximo imaginando que o próximo, alguma coisa dele pode sair para o próximo. Faz sentido isso para vocês? Olha só, 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 10. Diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Querido, lembra que eu falei? Não tem problema você ter as coisas. O teu problema é amar essas coisas. E colocar valor que elas não têm. O problema não é você ter, é você adquirir. Você pode fazer isso, Deus quer te dar coisas, mas das quais você precisa saber entregar também. Está entendendo? E a gente estava falando de entrega hoje, voltando no carro. É muito interessante, porque o Senhor vem num caminhar conosco, o Senhor vem nos ensinando a sempre entender que tudo vem dEle. Mas você se pega olhando para dentro de você e observando, puxa, tem coisas que eu ainda não sei entregar. Tem coisas que ainda eu não sei, eu até entrego, mas aquele sentimento fica ali dentro do coração, é ou não é? E a gente estava falando aí, Fabiano, que a gente já entregou muita coisa da nossa vida. Entregamos, a gente acha que quase tudo, né? E aí, falando para ele que ele já tinha viajado outras vezes, né? Passado um curto período longe. Mas os 30 dias foram muito difíceis. E eu ficava assim falando para o Senhor: Jesus, não inventa mais, tá? É muito tempo, vai em períodos curtinhos que tá bom. Né? E aí eu descobri que ainda falta entregar muito. Ainda o meu coração falta entregar muita coisa. Querido, se eu conseguir enxergar isso, imagina o meu coração que já, sabe, observou, já fez, já movemos tantas coisas. Eu quero que você agora olhe para o teu coração. O teu coração é o foco aqui. Por quê? Porque essas duas características precisam hoje, você tomar uma decisão. E qual é a decisão? Eu não quero mais ser assim. Então, se Deus está nos advertindo, se Deus está mostrando que o materialismo e a incredulidade não podem ser características nossas, eu entendo o quê? Que
agora, tudo que eu enxergo na minha frente, tudo que eu vejo na minha frente, não pode moldar o meu coração. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 7. E é dessa maneira que eu e você precisamos andar. Porque andamos por fé e não por vista. Presta atenção, querido. A fé move a esperança dentro do nosso coração. Mas o materialismo e o amar ao mundo e amar as coisas que nele há, não move nada dentro de nós através da fé. Move nós através das nossas mãos e daquilo que eu posso fazer, e daquilo que eu posso mover, e daquilo que eu posso dizer, e eu mudo as pessoas, eu transformo as pessoas, e tudo está voltado para o meu eu. E hoje você precisa abrir mão disso, porque isso tem empacado você, isso tem agora paralisado você na tua fé, querido. Lembra que eu tenho falado? O Senhor nos chamou para fazer a diferença. O Senhor estabeleceu aqui não somente uma igreja com uma placa de um nome de um livro da Bíblia que é Atos e ele é tão bonito. Não, o nosso maior objetivo é inserir pessoas no reino. É inserir e mostrar para as pessoas como é andar com Jesus, como é ter uma vida com Jesus, como é ser transformado por Jesus, como é ter uma mente igual a Jesus. E para isso, querido, tem hora que a gente tem que ouvir, reconhecer e abrir mão. E essa série está mexendo conosco, por quê? Porque o maior alimento que nós temos é o amor. E agora eu quero fazer uma pergunta para você: o que mais você tem alimentado, querido, dentro de você? O teu homem carnal? O teu homem aí natural, que não enxerga as coisas de Deus, que não crê nas coisas de Deus, querido, porque amar o mundo também vai te gerar algo muito forte. E ele vai mexer não somente com a tua incredulidade, mas com os teus passos de fé. Amar o mundo faz com que todos os dias a tua fé comece a diminuir, comece a ficar menor ainda que o grão de mostarda. Porque se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, o que você faria? Você falaria para a montanha, sai daqui, e ela ia sair. Mas não é isso que nós temos visto. Olha só o que está escrito em Romanos capítulo 1, no verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E essa sementinha, que a gente chama de fé, ela precisa ser exercitada. E eu falei coisas que talvez confrontou o teu coração, querido. Eu falei coisas que talvez machucou o teu coração, porque você olhou para a tua vida e você está vendo que só tem fruto da carne dentro de você. Porque olha só o que está escrito em Tiago capítulo 4, a partir do verso 2. Cobiçais e nada tendes. Escuta. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pediu mal. Pediu para o quê? Para gastar nos seus vossos deleites. Ei, preste atenção. Sabe qual é aquela diferença daquela pessoa que pede algo para Deus? Presta atenção. E daquela que também pede, e daquela que recebe, daquela que não recebe? Qual que é a diferença? Os dois estão pedindo para Deus. Os dois estão querendo de Deus, que aquilo venha de Deus.
E por que aquele recebe e o outro não recebe? Escuta, porque o que recebe, tudo que ele receber, ele vai glorificar o Pai. Tudo que ele receber é para apontar para o Pai. E sabe por que aquele que não recebe? Escuta, sabe por que aquele não recebe? Porque tudo que ele receber, ele vai fazer com que ele seja exaltado. Tudo que ele receber vai apontar, sabe para quê? Para ele querer ser o melhor. Escute, você está tendo a resposta agora que você ora e não vem. Por quê? Porque você só quer receber para ser o melhor que as outras pessoas. Você só quer ter coisas para mostrar para as outras pessoas. Escute. Pastora, não é bem assim. É assim sim, querido, porque a palavra está dizendo que você não recebe. E cadê o que você está pedindo que não vem? E aquele vem. E um recebe e o outro não recebe. Presta atenção. É simples. Porque aquele que não está vindo é porque está pedindo para si mesmo. Está pedindo para o seu próprio deleite. Está pedindo para o seu próprio conforto. Querido, outra coisa que a incredulidade ela gera, sabe qual que é? Eu falei de manhã, estava até esquecendo. Conforto. É ou não é? Mas não é conforto não de ter um lugar confortável para você ficar. É conforto de não deixar o Senhor entrar dentro de você e transformar. É melhor você ficar do jeito que está. É melhor esse estado que você está aí. Medíocre, mediano, igual a todo mundo. O Senhor quer mexer dentro de você, Ele quer mudar a tua estrutura, porque Ele quer te transformar numa pessoa de um caráter igual a Ele. Não um mau caráter. Não uma pessoa que é moldado segundo o caráter deste mundo. Corruptível, mau, invejoso, cobiçoso, que é o que nós lemos. Eu não estou inventando nada, está ali. Mas sabe por que você prefere ficar no lugar confortável? Porque o lugar confortável te traz segurança. É seguro para você, você conhece o lugar confortável. Agora tudo aquilo que te desestabiliza, te tira do lugar confortável, querido, mexe com você. Mas sabe o que faz também? Molda você, te transforma numa pessoa melhor. Foi difícil os 30 dias sem o Fabiano. Mas hoje eu já sei resolver muita coisa sem ele. É ou não é, Raira? É ou não é, Natália? A gente sabe se virar, pelo menos. Comida, fome nós não passamos. Né? Botei a Raira e a Natália para cozinhar, gente. Na verdade, a Raira cozinha e a Natália limpa a casa. E eu fico deitada. Nossa, você viu, gente? Como é sincera essas meninas? Ai, meu Deus. Porque eu não gosto muito de limpar a casa, né? Brincadeira. Não é isso, gente. O lugar confortável não te traz segurança. Mas a incredulidade não é o lugar para os filhos de Deus. A incredulidade não é o lugar aonde nós temos que andar. Por quê? Porque o incrédulo, ele não enxerga o que Deus está fazendo. O incrédulo só enxerga o que, lembra? O que os olhos deles veem. O que você está enxergando ali. Porque olha pelo que o Senhor nos chamou para ser. Ele diz assim, ó. Nós devemos viver por onde? Pela fé. O justo decide viver por fé. E viver por fé, querido, é uma decisão. Ali, agora, imediata. Por quê? Porque fé é o firme fundamento daquilo que eu creio, mas eu não vejo. Se você tem andado por aquilo que você vê, não é fé. Se o que tem te movido são os sinais que Deus tem que te dar para você dar um passo, não é fé. É simplesmente incredulidade. O Senhor te chama para andar de fé em fé. De ação em ação, porque Ele se move enquanto nós tomamos as nossas decisões. Faz sentido para vocês? Amém? Amém. Eu acabei falando muitas coisas que talvez machucaram teu coração. Mas hoje, algo
algo dentro de você precisa sair. Uma verdade dentro de você precisa sair. A tua boca precisa declarar que coisas, sentimentos estavam sendo gerados no teu coração pela sua decisão de amar o mundo. Lembra, gente, quem vai vencer? Quem vai vencer na tua vida? Quem você mais alimenta. Quem mais está sendo alimentado dentro de você, querido, é o que vai vencer. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui para você tomar essa decisão. E qual é a decisão? Porque nós ouvimos, eu li bastante coisa, mas algo muito forte precisa sair de mim e de você. O pessoal do louvor pode vir, amém? E olha o que precisa sair de mim e de você. Chegai-vos a Deus. Vocês estão aqui? Mas o coração de vocês está aqui. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então eu preciso que o meu coração queira entender e compreender o que Deus está falando comigo. E aí em seguida ele continua: limpai as mãos. Isso está em Tiago capítulo 4 no verso 8, amém? Limpai as mãos. Opa, tem mão aí que precisa ser limpa? Você lembra por que eu falei a característica daquele que ama o mundo? Materialista. Ele anda pelas mãos dele. Ele anda aquilo que as mãos dele produz. Ele anda por aquilo que as mãos dele pode tocar. Ele só dá um passo se ele tiver segurança, se apoiando em algo. Mas o Senhor está falando aqui para nós: ei, limpai as mãos, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Tem alguém que se identifica com duplo ânimo? A gente acorda de um jeito, quando é meio-dia a gente já está de outro, quando é às 6 está de outro de novo. Por quê? Nosso coração não está estabelecido no amor verdadeiro. O nosso coração está estabelecido no amor ao mundo. Lembra que nós somos gerados por amores. Nós somos gerados por sentimentos. Nós somos gerados por emoções. E aí ele continua: purificai o coração, senti as vossas misérias. Querido, sentir as vossas misérias é você olhar para dentro de você, você reconhecer que de você mesmo, até agora você não conseguiu nada. As suas próprias mãos, os teus próprios achismos, os teus próprios sentimentos te enganaram até aqui. Porque a palavra diz que mais enganoso é o nosso coração do que todas as outras coisas. Mas muitas vezes é o teu coração que direciona a fazer as coisas. E aí ele está dizendo aqui: ei, eu vou purificar o coração. E você precisa sentir que não é nada. Você precisa sentir a escassez que tem dentro de você. Igual eu falei algo que talvez chocou para algumas pessoas, quando eu dei o exemplo do caixão. O que você vai levar, querido, naquele caixão? Você não vai levar nada. E o melhor ainda, você nem sabe quando você vai para lá. Talvez hoje nós estejamos conversando e amanhã você já vai para lá. Presta atenção. Isso te mostra uma pobreza de alma que nós temos. Se não for o Senhor dentro de você, se não for o Senhor dentro do teu coração, querido, nós não somos nada. Nós somos muitas vezes essas pessoas que a gente fala mal, que a gente olha e dá repúdio. Mas é isso que o Senhor está falando para a gente fazer hoje. Sente as vossas misérias, ao ponto de você ser tão pequeno, tão pobre,
de espírito, de alma, ao ponto de você achar que você é melhor que alguém. Ou porque você tem um carro melhor, ou porque você tem uma casa melhor, ou porque você tem alguns bens que as suas mãos adquiriram. Olha a pobreza que está dentro de nós quando nós amamos o mundo, querido. E a palavra continua: lamentai. Lamentai e chorai. Então, além de eu reconhecer, eu tenho que olhar para mim e reconhecer Deus de verdade. É assim que eu tenho andado. De verdade, Senhor, é assim que tem sido a minha vida. Mas Ele está nos dando um caminho, e esse caminho está aqui. Converta-se o vosso riso em pranto. Se neste momento, querido, sair riso do teu rosto, ou um sentimento que está bom, é para você converter isso. É para você, ao invés de estar feliz, é para você chorar. Por quê? Porque não tem nada bom para um coração que ama ao mundo. Não tem nada bom e não está nada bom na tua vida, querido. Mesmo que você olhe ao redor e vê fruto das coisas que a tua mão produziu, você até vai enxergar alguma coisa, mas tudo isso vai passar. Tudo isso vai ficar. E o que vai acontecer? Humilhai-vos perante o Senhor. Então nessa noite, se eu olhar para dentro de mim e reconhecer como eu faço, como eu estou fazendo, de que muitas vezes o meu coração amou essa cultura mundana, amou esse jeito, sabe, do governo desse mundo, da injustiça desse mundo. Muitas vezes o meu coração cedeu às paixões do conforto, de ficar desse jeito que eu estou, é melhor do que ficar mexendo em coisas do meu coração que eu não quero mudar. Ei, se você começou a olhar para dentro de você, querido, o Senhor diz que isso é uma humilhação. Ele está reconhecendo que essa é a forma de você se humilhar. E a palavra continua: se nós fizermos tudo isso, Ele te exaltará. Ele te exaltará. Mas tem que começar uma transformação interna, verdadeira. Querido, o problema não está ao teu redor, está dentro de você. A maneira como você tem escolhido viver, a maneira como você tem escolhido andar, a maneira que a tua fé tem estado agora. Eu vejo pessoas aqui neste lugar que o Senhor colocou uma fé do tamanho do grão de mostarda, e ela não enxerga isso, e insiste em andar pelas suas próprias vontades, insiste em andar do seu próprio governo, insiste em andar da sua própria maneira. Ou melhor, nada é como nós pensamos. Existe uma cultura nos moldando, existe uma paixão te moldando, existe alguém sempre ali te ensinando a viver de uma maneira. Mas querido, você escolhe hoje abrir mão disso. Você escolhe hoje dizer para Jesus: ei, agora é hora que o Senhor purifica o meu coração. É hora que o Senhor agora limpa as minhas mãos. Eu não quero mais andar por aquilo que as minhas mãos podem fazer. Eu não quero mais viver de acordo com aquilo que o meu coração diz, porque o meu coração me engana. O teu coração te engana, querido. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos.
Enquanto você fecha os teus olhos, o Senhor, Ele fala o teu coração. Ele começa a te mostrar de verdade qual é o amor que tem moldado você. E nós aprendemos que hoje, o amar ao mundo nos trouxe algumas consequências. Amar ao mundo te deixou paralisado. Amar ao mundo te trouxe alguns frutos amargos para a tua vida hoje. Amar essa cultura, amar esses valores, amar tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, te trouxe algumas consequências. E você está olhando para elas, eu sei. Você está olhando para elas porque elas também te trazem tristezas. Elas também te trazem angústias. Mas querido, a decisão hoje não é permanecer desta maneira, mas é você falar: Jesus, limpa as minhas mãos e purifica o meu coração. Hoje é a noite de você dizer para Jesus: ei, limpa as minhas mãos, porque não são elas mais que vão direcionar a minha vida. E limpa o meu coração, purifica ele. Porque eu vou saber identificar quando os sentimentos forem enganosos e mentirosos dentro de mim. E eles não vão mais direcionar os meus passos. Eles não vão mais dizer para onde eu tenho que ir. Porque Jesus disse que Ele é o caminho. Jesus disse que Ele é a verdade. E Ele diz que Ele é a vida eterna. Eles vão cantar um louvor. E eu quero que da maneira que você comece a ouvir Jesus falar com você, conforme Ele for falando com você, você pode vir aqui na frente. Nós vamos orar por você, nós vamos olhar e pedir para que o Senhor agora purifique o teu coração e limpe as suas mãos. São essas duas atitudes que você vai dizer para Jesus. E Ele está aqui para fazer isso. Amém? Amém? Tira a máscara do meu interior, revela quem eu sou. Eu não quero mais viver como eu estou.